Amados irmãos, mais uma vez temos o privilégio de compartilhar a palavra do Senhor com a comunidade Jerusalém. Isso é um grande privilégio. E não só com a comunidade Jerusalém, mas também com todos aqueles que estiverem nos vendo, nos ouvindo e principalmente ouvindo a palavra de Deus, que é o propósito de nós estarmos nesse instante compartilhando, né? Eu gostaria de ler um trecho da palavra de Deus para compartilharmos nessa noite, nesse culto Vitória do Espírito Santo. E esse texto está em João, no Evangelho de João, no capítulo 4, dos versículos 43 ao 54. E a palavra do Senhor diz assim: depois daqueles dias, ele partiu rumo a Galiléia, pois o próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Então, quando Jesus chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém durante a festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu falar que Jesus tinha vindo da Judéia e chegado a Galiléia, procurou-o e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim, ele e todos os da sua casa creram. Este foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Amém, amados? Vamos orar e pedir ao Senhor, que abra nossa mente para entendermos essa porção da palavra que nós acabamos de ler. Senhor, nós te damos graças pelo Deus grandioso que o Senhor é. Te damos graças porque o Senhor não obedece padrões humanos para realizar milagres. O Senhor é quem o Senhor é, o único, o Deus grandioso, o Deus todo-poderoso, mas o Deus que nos amou com amor infinito e nos permitiu ter acesso à tua presença santa, ter comunhão contigo e falar contigo sobre as nossas necessidades. E ainda que as nossas necessidades não sejam satisfeitas de acordo com o que nós achamos que é um padrão do mundo, nós cremos que o Senhor é o único Deus, o Deus de toda a terra e céu, e será sempre o nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe e abra nossa mente nesta noite, nosso coração, para entendermos um pouquinho mais a respeito da Tua palavra e da Tua vontade para com as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Esta palavra que nós compartilhamos a respeito desse milagre que ocorreu aqui
muitas vezes, se nós formos colocar um título, nós podemos dar o seguinte título: a fé ou a nossa fé precisa estar no lugar certo. E esse lugar certo é em Jesus, só nele. Porque nós muitas vezes olhamos para Deus, né, e pensamos, Ele vai fazer assim para resolver isso, da forma como nós achamos que tem que ser, do nosso jeito, né? Se nós estamos doentes, Ele vai nos curar, mas nem sempre acontece assim. Nós acabamos de ter uma experiência em nossa igreja muito assim tremenda, uma jovem de 29 anos que o Senhor levou, e nós oramos, a igreja toda orou, clamou, e ainda assim o Senhor a levou, porque o Senhor é soberano, porque Ele está muito acima dos nossos pensamentos e dos padrões que nós achamos que Ele deve se enquadrar. Ele faz o que Ele entende, o que Ele faz, porque Ele é Deus, Ele é soberano. E Ele entendeu por bem de levar essa jovem. Mas nós, quando estamos enfrentando alguma dificuldade, nós achamos que Deus tem que resolver de acordo com o padrão. Se nós estamos com falta de dinheiro, o dinheiro tem que cair do céu, tem que vir de alguma forma para suprir aquela nossa necessidade. Se nós estamos, né, com um problema de enfermidade, nós oramos e entendemos que Ele tem que dar a cura, que Ele tem que trazer a cura, né? Se queremos casar, Ele tem que arrumar a pessoa com quem eu devo casar, mas não é assim, não é desta forma, é da forma de Deus, né? E apesar de parecer uma fé, né, essa fé que nós achamos que Ele vai curar, que Ele vai suprir, que Ele vai atender da forma como a gente está pensando, muitas vezes é uma fé debilitada, né? É de acordo com os nossos padrões. Quantas vezes nós pedimos alguma coisa para Deus e nós hesitamos em confiar nele, porque Ele pode responder de uma forma diferente do que nós achamos que deveria ser. Que deveria ser o nosso padrão, não exatamente o padrão de Deus, né? E é justamente isso que nos impede muitas vezes de viver uma fé verdadeira, uma fé genuína no Senhor. A fé não foi feita para ser colocada em algo, uma forma ou uma ação. Nossa fé deve ser depositada em uma pessoa, e essa pessoa é a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Jesus havia passado 2 dias em Samaria, se nós vermos os versículos anteriores aqui. E lá em Samaria, muitos creram em Jesus, pela pregação da palavra. E ao voltar para Galiléia, ele foi recebido com entusiasmo pelo povo, né, pelas pessoas ali, mas a fama dele não era de quem ele era, mas era a fama de um operador de milagres, de alguém que estava fazendo milagres, né? Então, essa fama ofuscava o verdadeiro entendimento de quem ele era, né? O oficial aqui dessa passagem que nós lemos, que se aproximou de Jesus, provavelmente era ligado à corte do rei Herodes e estava em desespero por causa da doença do seu filho. Um contexto comum que revela como, assim, até pessoas de alta posição, como esse oficial, enfrentam crises, enfrentam, né, dificuldades para resolver os seus problemas. Mas também revela que, apesar da alta patente, da alta capacidade que ele tinha de repente contratar, né, pessoas que poderiam resolver o seu problema, no desenvolvimento, né, dos padrões que ele vivia, né, esses padrões não eram capazes de fazer isso, né, dele poder receber aquilo que ele estava precisando naquele momento, que era a cura do seu filho. Ele precisava dessa cura, mas as habilidades dele, a condição dele financeira ou de patente, né, de poder, não podiam dar para ele o que ele precisava.
Então, amados, quando Jesus chegou ali a Galiléia, e os galileus o receberam porque tinham visto tudo que ele tinha feito em Jerusalém, em Samaria, durante a festa da Páscoa, né, porque eles também tinham estado lá, né, eles estavam recebendo Jesus não como o Cristo, mas somente como o operador de milagres que eles tinham visto Jesus realizar. Então a expectativa deles não estava sobre Jesus ser o Cristo, mas, né, o que ele poderia fazer para eles, o que ele poderia resolver para eles, né? E esse oficial não foi diferente, né? Ele ouviu sobre a fama de Jesus, sobre o operador de milagres e maravilhas, mas ele não ouviu sobre quem Jesus era, apenas do que ele podia fazer, né? A expectativa dele estava pautada, baseada, né, exatamente num padrão que ele construiu a partir daquilo que ele sabia que Jesus estava fazendo. Jesus estava fazendo milagres, né? Estava curando. Então, Jesus disse no verso 48 que nós lemos para aquele oficial e para todos os que estavam ali naquele momento, né, ouvindo Jesus. Ele disse: se vocês não virem sinais e maravilhas, vocês não crerão. E aqui Jesus atinge diretamente o problema nessa resposta dele, né? Eles não criam em Jesus, mas tinham expectativas no que Jesus estava fazendo. Jesus não procurava a expectativa, né, no que ele pode fazer. Isso qualquer um, de repente, no momento dos padrões humanos, né, dependendo do que, pode fazer. Se eu estiver precisando de dinheiro, de repente alguém bondoso, cheio de dinheiro, pode vir e me dar o dinheiro que eu estou precisando, né? Mas Jesus procura fé, procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, e não naquilo que ele pode fazer. Nós não podemos ir à igreja esperando o que ele pode fazer por mim. Nós precisamos ir à igreja para adorá-lo, para louvá-lo, para render graças a ele pelo que ele já fez por nós. Ele já deu a vida por nós, nos deu acesso à presença do Pai, nos deu possibilidade de ter íntima comunhão com Ele, de viver os milagres, não por causa dos milagres em si, mas por quem Jesus é, o Todo-Poderoso, o Salvador, o nosso justificador, aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. No verso 49... aquele oficial disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Ele tinha um padrão na mente dele: o Senhor vai, coloca as mãos sobre meu filho, faz alguma coisa e ele vai ficar curado. Porque Jesus tinha feito assim, né? E as notícias que ele tinha recebido. Mas Jesus não tem esse padrão. Nós temos que crer em quem ele é. Ele cura da forma como ele quer curar. Ele faz da forma como ele quer fazer, como ele deve fazer. E aquele homem, né, seguiu em sua mente acreditando e criando essa expectativa a partir do padrão que ele havia criado para que o filho fosse curado, né? O vem implicava em dizer que a sua expectativa era de que Jesus ia acompanhar ele até a casa dele para ver o menino e curá-lo, né? Será que nós estamos crendo em Deus, né, no nosso Senhor Jesus, para além das nossas limitadas compreensões e pensando que Ele só faz se seguir o padrão que eu desejo, da forma como eu desejo? Será que nós estamos também ainda hoje fazendo desta forma? Fica a indagação, né? Porque muitas vezes nós fazemos assim com o Senhor, né? Nós dizemos para Ele: eu quero isso, desta forma, desse jeito. E às vezes nós nos frustramos porque não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor, né? E aí Jesus disse para ele no verso 50, pode ir, o seu filho continuará vivo. Uma resposta completamente fora dos padrões que era a expectativa daquele oficial. Como pode ir?
Como pode ir? Sem o Senhor fazer nada? Como? Como assim pode ir? E às vezes nós dissemos, como? Como assim? Vamos orar? Como assim orar? Né? Sim, vamos orar, vamos confiar, vamos crer que o Senhor pode, que Ele faz da forma como Ele quiser fazer em nossas vidas, não é como nós queremos, né? Precisa acontecer, aquilo parecia, amados, um desprezo, a forma como Jesus falou para ele, pode ir, né? Para ele parecia um desprezo, era como uma provocação, né? Ao homem para crer em quem Jesus era. Mas essa atitude de Jesus foi proposital. Nós só acreditamos na palavra de alguém que nós conhecemos, né? Aquele homem não conhecia Jesus. Ele foi levado a crer em quem estava falando, não apenas no que ele fazia. Ele não tinha outra alternativa. Jesus falou, pode ir, o seu filho continuará vivo. Então ele foi, confiando naquela palavra, né? A fé genuína é aquela que crê, amados, na palavra de Deus. Nós não estamos vendo Deus, mas nós temos a palavra dele é viva, e nós temos que crer nessa palavra que é ele mesmo que está falando conosco. O oficial teve que decidir entre insistir com Jesus para que Jesus fosse com ele, ou confiar no que ele disse e ir para ver como o menino estava, como o filho estava, né? E aqui nos leva lá em Hebreus, né? Na definição de fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Temos que crer para depois ver. A fé madura, né? Ela não exige sinais visíveis, ela se sustenta em Jesus, nele, na palavra dele. E a palavra dele deve ser suficiente para nós. Suficiente. Ele é tudo que nós precisamos. A palavra de Jesus, a palavra do nosso Deus, é o que nós precisamos. E nos versículos 51 a 54, a palavra diz que, estando ele, né, o oficial, ainda a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando o oficial voltou para casa, ele encontrou o filho curado e descobriu que a melhora aconteceu no momento exato em que Jesus falou. A obediência, amados, e a confiança na palavra liberada pelo Senhor, né, trouxeram ali aquele milagre, né? E isso nos ensina que o milagre acontece quando nós seguimos em fé, mesmo que não estejamos vendo sinais, mesmo sem os sinais iniciais de realização daquilo que nós estamos precisando, né? No Evangelho mesmo de João, aqui no capítulo 11, versículo 40, diz: se creres, verás a glória de Deus. Nós temos que crer para ver, nós temos que crer para experimentar, nós temos que crer para viver os milagres do Senhor sobre nossas vidas. O tempo de Deus é perfeito e as promessas dele se cumprem quando nós aprendemos a caminhar confiando totalmente nele, em quem ele é, não no que ele pode fazer, mas na pessoa dele. Nossa confiança tem que estar na pessoa dele, de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Então essa história do oficial nos ensina, amados, a crer na palavra de Jesus sem exigirmos, né, que ele haja ou que Deus faça da forma como parece lógica para nós, da forma como parece previsível aos nossos olhos. Às vezes não é assim, né? A nossa fé genuína não deve estar ancorada em sinais visíveis, mas ancorada na confiança plena de que se ele está falando, ele vai cumprir, de que se ele falou, ele vai fazer.
que nós possamos aprender nesta noite a descansar na soberania do Senhor, do nosso Deus, crendo que a palavra dele é suficiente para transformar qualquer situação em nossas vidas, né? E eu creio que nesta noite o Senhor nos chama a dar um passo de fé, confiar nele de todo o nosso coração, mesmo quando nós não entendemos como ele está agindo, mesmo que não estejamos entendendo a forma como ele está agindo, né? Mesmo que estejamos vendo nossas expectativas para nós frustradas, mas para ele não, porque ele conhece, ele sabe de cada uma das nossas necessidades e do que ele precisa fazer para nos dar o melhor, porque a vontade dele para as nossas vidas é a melhor, é a boa, é a agradável, é a perfeita para todos nós, né? No Salmo 119 tem um versículo que diz: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. E é nesta palavra, e é nesse Deus, é no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós devemos colocar a nossa fé, a nossa confiança. E não duvidar da forma como ele age, porque ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê perseverança, que o Senhor nos dê confiança plena na palavra dele para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Recebam nesse instante a bênção do Senhor. Que o grande amor do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão, o consolo, a presença santa do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, amados. Fiquem na paz do Senhor.